Baepe ka'au putu'u purerenire a'e nupau kwau teko hawa erihi. Oho tata e heiru kuzum a'e voi. Na e uwu imanu kwau a'e. Heiru wazewur mehe ka'au zewur wanupi a'e. Ouvir os anciãos, os antigos aqui da aldeia, sobre o contato que eles tinham com as abelhas, né, os nomes na linguagem deles, assim, e uma amostra de toda essa diversidade de abelha que eles têm aqui. E uma informação preocupante também, assim, que veio da parte deles, de que com o passar do tempo, cada vez menos eles têm visto abelhas aqui, né? E tem tido esse problema de dificuldade de encontrar as abelhas, né? Isso é uma questão que é alarmante para a gente e que reforça a importância da oficina, desse trabalho da inserção da meliponicultura, né? Que é justamente para fortalecer essa conservação dessas abelhas, né? Para que eles possam estar tendo a oportunidade de seguir, né? Transmitindo essa cultura, vivendo essa cultura e consumindo, né? Os produtos das abelhas, né? Cada vez com mais abelha aí. E aí, qual que é a ideia aqui? Facilitar a vida, né? Então escolher uma trilha, escolher um arrastão igual esse aqui, que é um lugar que vocês vão ter facilidade de passar para revisar. Porque se às vezes a gente pôr muito intocado no mato, lugar, às vezes a gente esquece onde está a isca, ou não consegue passar para ver, cai uma árvore e tal, é mais difícil. Aqui no Arco do Desmatamento, uma região que tem diversas atividades insustentáveis tentando invadir as comunidades, como o uso dos agrotóxicos, que tem realmente criado uma grande ameaça para as abelhas, né? As abelhas nativas dessa região. Quando a gente ouve vários nomes de diversas abelhas, diversas espécies, que eles nem encontram mais aqui, é de emocionar. Né? A gente não está trazendo uma novidade, a gente está relembrando um conhecimento que já estava aqui nesse território. Hoje nós estamos participando dessa oficina e eu estou achando muito bom essa oficina que está tendo na aldeia do Caperri. A gente está pegando um pouco da experiência que a gente eu mesmo não sabia que tinha essa abelha sem ferrão. A minha avó, ela falava pra gente que tinha essa abelha sem ferrão, que tinha o mel. E hoje em dia, eu sou da geração mais nova e eu não conhecia essas abelhas sem ferrão. A gente está aqui para aprender, manter esse conhecimento que a minha avó sempre vinha falando dessas abelhas sem ferrão. Então, às vezes a gente abre e já vê bolinha aqui. A abelha fermenta o mel. É uma estratégia delas para conservar. Enquanto a apis ela desidrata bastante, o mel fica grosso, ela guarda, as abelhas sem ferrão elas guardam ele mais líquido e fermentado. O que acontece é que aqui, ó, o cerume ele é feito de cera e própolis. É diferente daquela cera branquinha da apis, que é só cera. Aqui tem própolis. O própolis ele ajuda a conservar esse mel. Quando a gente colhe o mel da colmeia, ele saiu desse lugar protegidinho. Então ele vai continuar fermentando mais. Aí a gente tem que trabalhar essa fermentação para ele estabilizar. Então, essa é a área do meliponário da aldeia Tucaperri, onde a gente, junto com a comunidade, fez a implementação dessas colmeias. E aqui a gente trabalhou a parte do manejo do meliponário. Então, desde a implementação, onde a gente preparou as estacas, cavou e colocou os cavaletes, né, essas estacas com as tábuas, para alojar as colmeias. A parte de proteção contra a formiga, que a gente usou esses panos aqui, o óleo queimado, como uma barreira, né, para evitar a subida de formiga e de cupim. E nós só vivia era comendo mel. É por isso que o índio não adoecia. Então tem muitos tipos de abelha que tem o seu mel, que ele cura as doenças, né? A enfermidade que a gente sente assim, por dentro, por fora, né? A gente usa demais aqui. Mas agora, como ficou difícil, né? Agora a gente não anda encontrando muita abelha mais aqui. Talvez tenha aqui, mas bem escondidinha, a gente não tá mais tirando, né? Mas é bom. A gente comia mel,
botava nas bebidas que a gente faz aqui mesmo, bebida nossa típica, né? Isso tudo era alimentos que servia para nós. Alimento forte, não era alimento fraco, não. Porque naquele tempo nós não adoecia, ninguém tinha gripe. E quando não tinha gripe, ia logo na mata tirar mel. Aí nós tirávamos mel. Tem uma abelha que chama aquiquerrira, essa aí que era bom para a gripe mesmo. Tira a gripe. É porque a gente toma ela e depois vomita. Aí a pessoa fica bonzinha logo. Tem outros tipos de abelha que tem um nome, mas eu não estou lembrada. É muitos que tem aqui na nossa mata. Que tinha, né? Não sei se foram embora ou acabou, não sei. Eu sei que é difícil a gente ver agora. A gente esteve aqui nos últimos 3 dias realizando essa oficina de meliponicultura. Foram dias assim de trocas riquíssimas assim com a comunidade. Nos primeiros dias a gente fez esse trabalho de compartilhamento assim com eles, de sentar e escutar os anciãos da aldeia, né, e todo o pessoal da aldeia sobre todo esse vasto conhecimento e essa cultura que eles têm com as abelhas sem ferrão daqui, historicamente, do uso delas, do mel delas, né, e tanto na alimentação quanto na medicina. A gente pôde ouvir do relato deles como que com o passar dos anos, né, nos tempos recentes, eles têm tido cada vez mais dificuldade em encontrar essas abelhas. Muitas vezes a gente sente falta de alguma espécie que tinha aqui, não tem? Porque acho que devido ao veneno, né, que os fazendeiros botam aí nas fazendas, aí acaba pegando as abelhas, né, também, aí ela vai ficando mais difícil. É porque na época, muito atrás aí, eu acompanhava meu avô, né, porque eles tiravam muito mel, né? Aí, perto da aldeia, assim, tinha muito, né, essa rireté, né? Hoje em dia tá mais difícil pra gente achar, né? E acho que devido a essa veneno mesmo, né, reticida, né? Porque o fazendeiro fala que isso é praga, né? Na fazenda dele. E pra nós não é praga, não. Pra nós é benefício, né? As abelhas. Tanto hoje em dia tá difícil até o cultivo de castanha, porque sempre trabalham, né, para dar fruto, né? E hoje em dia tá difícil castanha também. E igual a minha tia falou, que tem muitos nomes de abelha que existe aqui, mas aí a gente, devido a esse contato assim, com os mais velhos, né, a gente não tá mais lembrando o nome, mas a gente sabe dos nomes ainda, né? Mas é difícil pra gente achar eles aí, ó. Em detrimento, principalmente, né, da pressão que o território sofre em todo o entorno com o uso de agrotóxicos. Então, a meliponicultura, nesse sentido, ela vem como uma ferramenta para fortalecer esse trabalho com as abelhas dentro da comunidade, de maneira que eles vão ter autonomia. Ao longo desses dias a gente apresentou e trabalhou essa ferramenta no caminho deles terem autonomia para estarem capturando, alojando e multiplicando as colmeias, fazendo um trabalho que seria o caminho oposto ao caminho da extinção, o caminho da multiplicação dessas colônias. Então, ao longo dos dias de atividade, a gente trabalhou assuntos relacionados à biologia das abelhas, à ecologia delas, à importância delas, à polinização. A gente adentrou o tema específico dos meliponídeos, né, que são as abelhas sem ferrão, sua biologia e manejo. Esse é só um começo, é uma semente que a gente está plantando aqui, juntos, né? Não é eu que estou plantando isso de fora, a gente elaborou e construiu e plantou isso junto com a comunidade para que ela siga crescendo e dando frutos. O que a gente fez esses dias aqui foi, primeiro, falar sobre as abelhas, a importância das abelhas, né, tanto dentro da cultura, né, isso a gente ouviu, recebeu de vocês, dentro da cultura Aikewara, né, a tradição, o conhecimento dos nomes, né, as medicinas, os alimentos. Saber a importância delas também nessa parte da polinização, da formação dos frutos, sementes. A gente entendeu esse contexto que vocês estão passando da ameaça, né? De estar cada vez menos abelha presente, né? A dificuldade de encontrar. E aí a gente passou a parte da meliponicultura, que é o trabalho de criação, né? De multiplicação dessas abelhas. Então a gente viu a parte de captura com as iscas, confeccionamos caixa para abrigar essas colmeias, né? Fizemos a transferência de uma colmeia, né? Um resgate de uma colmeia que estava numa árvore podre, passamos para a caixa.
E hoje a gente fez o trabalho de manejo, de revisão do meliponário, né, proteção dessas colmeias, bem-estar dessas abelhas. E agora a gente fez a multiplicação. Uma vez que eu conheço as abelhas, que eu já capturei, já estou trabalhando com elas nas caixas, e agora é um manejo de multiplicação que a gente fez aqui, que é para a gente estar sempre aumentando o número das colmeias. A meliponicultura, ela é uma ferramenta em que a gente consegue trabalhar o passado, o presente e o futuro. É um lugar bom para a abelha, é um lugar para todo mundo. Se um lugar tem um veneno que não é seguro para a abelha, também não vai ser seguro para as pessoas e nem para as plantas, nem para os animais, né? Uma vez que o veneno ele é feito para matar, então ele pode levar à morte também as abelhas e, por consequência, nós mesmos. Eu acho que essa é a mensagem, assim, o trabalho. O trabalho é que um lugar bom para as abelhas é um lugar bom para todos, assim. E quanto mais abelha, melhor. Estamos na estrada agora, está sendo uma experiência muito vasta, assim, a gente acompanhar aqui na estrada a riqueza e a diversidade de vegetação, né? E essa transição. A gente teve a oportunidade de percorrer já pela estrada um pedaço do estado do Pará, do Tocantins, e agora já adentrando o Maranhão e ver essas variações, né, da vegetação entre as áreas lá de mais mata, né, de mais floresta, de característica mais de floresta amazônica ali no Pará, e as áreas de transição com cerrado, né, com um perfil de vegetação diferente, que essa área aqui é bem um ecótono, assim, né, uma transição entre essas duas fisionomias, né, esses dois biomas. O povo Guajajara protege o território Araribóia. Esse território tem uma cultura linda demais, com festa do mel, uma festa que não pode existir sem a jataí, sem a tiúba, sem as urussus. Então é uma cultura fortemente agarrada na biodiversidade. Isso é muito lindo de se ver. Ao longo desses dias a gente desenvolveu algumas atividades de meliponicultura. A gente teve uma roda de conversa, escuta e a discussão sobre as espécies de abelha sem ferrão aqui da região, a relação da comunidade com essas abelhas, bem como a importância das abelhas para a comunidade e para toda a biodiversidade do entorno, né? Para a floresta, para os roçados e para as pessoas. A gente teve a introdução à meliponicultura e tivemos a prática da construção de iscas PET para captura de enxames, né? Que seria um passo aí, um caminho para iniciar os meliponários. E já passamos a falar sobre as caixas, né? As caixas racionais que a gente usa para os manejos, né? Para a criação das abelhas sem ferrão. E ainda no período da manhã a gente confeccionou uma caixa. Iniciamos, né, a confecção das caixas para abrigar as colmeias. Sei pé culu e mas pitaveta mas recuiner sei pé não me recurso mas tá culu o retorno tem de mas culu reiru no pé culu né. Ya porhalcos eko seureve sobre peruan heure mo hau ma quanto catua rua coi ma purpeunare tanto como ma maiupunare ma coi ma tumur ma me putul kala hau purpeu como ma ka apehal nare ma mo putul kala no nare akoi mialo no pé catua rua no nare akoi ma purpe paru pia coi ma rua coi catua rua tu nare. A gente veio realizar um resgate aqui de uma colmeia de jataí que estava num toco, numa área de roçado, uma árvore seca, morta, e que já estava se apodrecendo e corria o risco de incidir queimada, né, sobre ele. Então a gente utilizou esse material como uma oportunidade para fazer uma prática de transferência, onde eles puderam identificar todas as estruturas do ninho, né, os potes de mel, potes de pólen, os discos de cria e aprender o procedimento para resgate de uma colmeia, né, transferência de uma colmeia numa situação de risco para uma caixa, que pode integrar aí os meliponários. A gente sempre faz esses resgates, né, essas remoções em árvores
mortas, né, ou que estão caídas, ou que a colmeia está correndo risco, né? Que isso não é uma prática para ser realizada em árvore sadia, verde, né, que está viva. Porque aquelas árvores vivas, que tem uma colmeia lá, ela é uma matriz. Que todo ano aquela colmeia que está ali vai perseverar e vai soltar enxameações que a gente pode obter através da captura das iscas, né? Que foi o que a gente viu, que a gente aprendeu a confeccionar ontem. Nerve tira pota se serre e coi ma ti perhik tali ti molota ma hulu pe hubu penare. Ma era mo início se pu ampono nere weng te tero ma eno e peipu peno. Na tiru hau uram no alcohol upu. Me se servir desse timolota ma hulu pe. Arem tiru hau e uma se tave mo ateli ni nere. Ru hau e uma se me hesse o alma hesse me o jacohok te pireru ma que hawala quera no se ma tove ma o retunda e peculu me repte ko o piver ma monotre ma mono vihulu pecuse o noite a moia muito mal e o não tove tema ma etaculu. Vocês lembram que a gente viu ontem a questão do raio de voo que elas têm gravado o local dela. Então, a gente vai tirar, abrir, transferir para dentro da caixa o ninho e a caixinha vai ter que ficar aqui. Para essas campeiras, aquelas abelhas que saíram e conhecem esse endereço, poderem voltar aqui e entrar na caixa, encontrar a morada delas. E aí, se a gente precisar tirar hoje mesmo, se é um negócio mais urgente, quando escurece, a gente vem e leva. Tendo a possibilidade de deixar um pouco mais tempo, né, igual aqui que é um lugar tranquilo, dá para deixar mais tempo, a gente pode deixar 1 ou 2 dias, é melhor, porque aí elas vão já estruturar ali dentro, fica mais seguro para transportar. A técnica era pouco, o eruta se remonta vihulu pe, mas se o erata recuna, né? Tá no puner com a massa. Are tu tiver tirar tu tiver mono a coi que ele me carro o curso ele me calma quero o curso ultra o curso não é sagro se o curso então me recebe me se o putamaro tam ele me calma quero se o curso e ele me recebe e catuera se rejar house se tá mono tueta se Katu tu né, kui huiru né, here caiu hau, kui sana ka alhe wa ure caiu o não sei, né, we me he katu tu kui oficina se ia power né, então kui ma Paulo porque tem ma que o qual isso durante kui 3 dias que essa né, o recoi se ia power se o qual maro tu ma né. Quando tata o caino prejudicar mar o coi heiruan are muitas vezes o camar o não quando tata cai oito moler o camar o não então nerve que tua rua coi se serre o né primo hauco de como o apucau nare o apucau herino nerebe quer caixa vanu pui ia porral nare de conta catua rutu wane he nerebe quapau nare. Saindo do território Araribóia, da aldeia Barreirinha, e indo para uma comunidade ribeirinha. E a gente está indo lá para conhecer de peito aberto qual é a conexão deles com as abelhas. Lembrando que essas 3 comunidades diferentes têm essa conexão, essa polinização, essa troca entre eles que está trazendo a gente aqui. Durante a jornada dessas oficinas de meliponicultura, a gente teve a oportunidade de vivenciar diferentes cenários, né? Diferentes contextos de vegetação e diferentes espécies de abelha. E aqui na comunidade Campo dos Perizes,
aqui no Maranhão, foi um lugar que chamou muito a atenção, porque no momento que a gente chegou na margem assim da ferrovia e encontrou uma vegetação de campos abertos, assim, com bastante gramíneas, no princípio a gente não imaginava a riqueza que estava escondida aqui dentro das áreas de manguezal. E as abelhas nos mostraram, assim, colmeias de tiúba super populosas, repletas de mel, com uma produtividade altamente atrelada e dependente do mangue, que também é uma área sensível, né? Uma área altamente importante para a biodiversidade, tanto para a biodiversidade marinha, né? Que é um berçário da vida marinha, quanto para a biodiversidade terrestre, e super ameaçada. Então isso mostra a importância da conservação, né? Não só da floresta, mas dos manguezais e das abelhas presentes nesses ecossistemas, né? Foi lindo de ver assim a força e a exuberância das tiúbas aqui próximas ao manguezal. Em 77, quando a gente chegou aqui, tinha muita abelha uruçu e a tiúba. Dava o mel que a gente usava, era da uruçu e da tiúba. Hoje a gente usa da americana, né? Já tem bem pouca tiúba, só mesmo nas casas. Era um mel muito bom e gostoso, mas o que a gente vai fazer? Chegou muita abelha dessas americanas e botou elas fora. Hoje não se encontra quase, é só quem tem em casa para se encontrar essa abelha. Hoje tive uma grande experiência de como transferir e multiplicar as abelhas tiúba na minha comunidade, Campo de Perizes. Foi uma aprendizagem muito importante para mim aqui na comunidade, porque era uma coisa que estava complicando para mim fazer aumentar a minha colmeia. E a gente aprender mais e saber tudo sobre a abelha tiúba, né? Que é importante a gente saber como é que ela produz, para que produz, para que serve o mel. Essa jornada que foram essas semanas foi bem intenso e foi bem rico. A gente começou lá na Teisororó, na aldeia do Caperri, e a gente percebeu como as abelhas, como trabalhar com meliponicultura por lá, é sobre lembrar das espécies que já estão lá, do conhecimento que já está lá. A gente continuou para a aldeia Barreirinha, na TI Araribóia, e a gente se conectou com outros meliponicultores, conectou com meliponicultores que já estão há anos desenvolvendo essa prática, e viu mais uma vez a cultura forte da abelha sem ferrão. E a gente veio aqui na comunidade Campo de Perizes para se conectar com outra realidade que é o manguezal, né? A gente está aqui nesse local lindo, e uma comunidade que já está produzindo bastante, já tinha bastante mel para a gente colher. Mais de 10 litros numa caixa, a gente estima. Ao longo da viagem desse projeto, Polinizando a Regeneração, a gente pôde ter contato com diferentes culturas, diferentes contextos de contatos com as abelhas nativas sem ferrão. E isso inspira a observar essa importância das abelhas dentro das culturas, dentro daquelas que já conhecem e valorizam as abelhas, e a importância das abelhas até para aqueles que as desconhecem. E o trabalho da meliponicultura e de polinizar a regeneração, ela vem nesse sentido, do fortalecimento de quem conhece e já tem relações com essas abelhas, e a transmissão do conhecimento de base para que todas as pessoas possam conhecer e valorizar essas abelhas e entender que não tem floresta sem abelha e nem abelha sem floresta, e os povos da floresta são guardiões dessas abelhas e dependem delas. Assim como a sociedade e a cidade também depende delas. Então, você sabendo ou não o que é uma abelha tiúba, o que é uma ehireté, uma mamangá ehira, você depende da polinização de cada uma delas. Então, acho que essa é a mensagem final assim que fica dessa oficina, que independente da cultura, da tradição e do conhecimento, todos nós dependemos das abelhas, e as abelhas nativas sem ferrão, elas sustentam sob suas asas a nossa vida na Terra.